Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre os mecanismos articulatórios de produção do som da fala. Primeiramente vou falar desses assuntos aqui. Vou retomar o aparelho fonador, falar um pouquinho da classificação dos sons da fala, vogais, consoantes e semivogais, mostrar a diferença entre vogais e consoantes e em seguida mostrar o quadro das vogais, com exemplos. Num vídeo subsequente, num outro vídeo, no próximo vídeo, eu falarei das consoantes. Muito bem. Então, como nós já vimos, o aparelho fonador ele é formado por três sistemas, que a gente chama de sistema respiratório, que envolve os pulmões, os músculos pulmonares, o diafragma. Aí tem um sistema fonatório, que aqui onde está a glote, onde estão as cordas vocais, e depois o sistema articulatório, onde estão os articuladores ativos e passivos que se movimentam para produzir uma diversidade de sons que a gente chama de consoantes, vogais e semivogais. Então, o sistema articulatório, como eu já falei, tem esses dois tipos, dois subconjuntos de articuladores, os ativos e os passivos. Os ativos normalmente ficam na parte inferior, do maxilar inferior. Então, tem o lábio inferior, o dente inferior, a língua, toda a dimensão da língua, as cordas vocais, os músculos laríngeos também são articuladores ativos, porque eles podem se aproximar ou se distanciar para produzir sons constritivos, e são articuladores ativos. Articuladores passivos, quase todos na parte superior da cavidade, no maxilar superior. Então, o único articulador ativo que fica no maxilar superior a úvulazinha, né? Aquele final, aquela pontinha que a gente consegue ver olhando no espelho, fica lá a campainhazinha, né? Que é no final do véu palatino. Também é chamado véu palatino, né? Chamado véu palatino ou úvula. Fica no final do palato mole. Os mecanismos de corrente de ar que é usado na produção dos sons da fala. Há dois tipos de corrente de ar. Uma corrente de ar que sai dos pulmões, que a gente chama de corrente de ar egressiva. Essa corrente de ar basicamente que os seres humanos usam para produzir os sons da fala, mas há também uma corrente de ar ingressiva, a corrente de ar quando entra nos pulmões. Algumas línguas têm sons articulados com essa corrente de ar. Não é muito comum. Quanto ao papel da glote, né? A glote é onde ficam as cordas vocais. Então, as cordas vocais têm um papel fundamental na produção dos sons, sobretudo das vogais, né? Então, quanto ao papel da glote, nós vamos ter sons vozeados ou sonoros e sons desvozeados ou surdos. Os sons vozeados são produzidos com a vibração das cordas vocais. As cordas vocais se aproximam para bloquear a passagem do ar. Esse choque do ar com as cordas vocais faz as cordas vocais vibrarem e produz-se um ruído, um som da fala. Quanto ao papel da úvula, os sons vão poder ser orais ou nasais, como a gente já viu na aula anterior. Bom, aqui tem uma classificação em 8 níveis dos sons possíveis na fala humana. Primeiro a fazer essa classificação, considerando o nível de abrimento da boca, o nível de apertura da boca, o nível de abertura da boca, foi, acho que um dos primeiros, né? Foi o Maurice Grammont, um foneticista do século passado, francês. Então ele classificou os sons de acordo com o nível de aperturas dessa forma. Então tem um conjunto de sons da linguagem humana que tem um nível de abertura total, ou seja, o nível de abertura é zero, não há abertura nenhuma. Então nós temos aí as consoantes oclusivas, são produzidas com um fechamento total da passagem do ar. Desculpa. Então as consoantes oclusivas, oclusão quer dizer fechamento, são consoantes produzidas com fechamento total da cavidade bucal, bloqueando a passagem do ar. Por exemplo, a oclusiva P, o ar fica bloqueado totalmente. Eu preciso colocar uma vogal para que ela aconteça. Então eu coloco um A, por exemplo, um E, e eu tenho pá, P. A mesma coisa acontece com as outras. B, T, D, Q, G.
Então, são as consoantes oclusivas. Há um outro grupo que já tem um nível de abrimento da boca, que a gente pode chamar de nível 1, que é um abrimento mínimo, mas que permite o ar escapar. São as constritivas, também chamadas de fricativas. A diferença entre constritivas e fricativas é apenas constritiva, é um termo, é um conceito da fonética articulatória. Constrição significa aproximação. A gente tem aquelas cobras grandes, por exemplo, a sucuri, a gente diz que é uma cobra que ela mata suas presas com constrição. Então, por quê? Porque ela aperta. Então, constrição significa aperto. Então, o modo de articulação é constritivo. Agora, o que a gente ouve como consequência dessa constrição é uma fricção. Por isso que a gente diz que constrição é um termo da fonética articulatória, enquanto fricção, fricativo, as consoantes fricativas, esse termo também são ditos para as consoantes constritivas. Constritivo, fricativo é um termo da fonética auditiva, é como a gente percebe. Então, como resultado de uma constrição, a gente percebe uma fricção. Então, constritiva e fricativa é a mesma coisa. Normalmente aparecem esses termos juntos. E aí nós temos como exemplo de constritiva, aí nós temos de porta, por exemplo. Esse Rzinho aqui é o R de porta. É uma consoante glotal surda, ou uma consoante também chamada de aspirada. Tem a sua contraparte sonora. Aí depois nós temos a consoante, um grupo de consoantes que a gente chama de nasais, que tem um nível de abertura 2. Então as nasais, todas elas são produzidas com uma oclusão na cavidade bucal. Mas lembro, as consoantes nasais são articuladas também com a participação das fossas nasais. Então no momento de articulação das consoantes nasais, o véu palatino fica abaixado e o ar escapa, a ressonância escapa pelas fossas nasais. Todas as nasais são sonoras, elas são produzidas com a vibração das cordas vocais. Então, por exemplo, a oclusiva bilabial, me. Olha a articulação do me. Então, embora eu tenha totalmente fechada a minha boca, a oclusão total na boca, eu tenho ressonância pela cavidade nasal. A mesma coisa acontece com o ne. Só que o bloqueio, a oclusão do ne já não é mais nos dois lábios, é nos alvéolos. A língua bloqueia a passagem do ar nos alvéolos. No caso desse aqui, que é a palatal nasal, a nasal palatal, o bloqueio já é com a parte média da língua no céu da boca. Então tem eu bloqueio a passagem do ar no céu da boca, mas a ressonância continua saindo pelas narinas. E depois eu tenho também essa nasal, que ocorre como variante fonética em português, em algumas palavras, por exemplo, como sangue, Então eu tenho aqui uma nasal que é produzida com a oclusão com a parte posterior da língua lá no véu palatino. Então sai sangue, por exemplo, são as nasais. Depois das nasais tem umas consoantes, a gente vai abrindo a boca. Isso aqui é como se fosse representando a cavidade bucal. Então eu vou abrindo a boca, vou tendo a abertura da boca. É claro que não se abre totalmente a boca porque as consoantes são fechadas. Mas quando a gente for lá para as vogais, a gente vai ter o abrimento da boca. Então as líquidas são consoantes que são produzidas. As líquidas envolvem dois grupos. As líquidas, na verdade, reúnem um grupo de TEP, que são consoantes como re, ou pode ser também vibrante múltipla, como r, ou retroflex, como porta, porteira, o lê, como lata, o lhe, como malha. Então, o que acontece com as líquidas? Nós temos o TEP, elas são extremamente sonoras. Na verdade, só tem uma batidinha lá rápida da língua nos alvéolos, ou um pouco atrás dos alvéolos, na altura do palato, e o ar escapa, é quase que vogal. O caso do lê, por exemplo, há uma oclusão da língua nos alvéolos, mas aí elas são chamadas de laterais exatamente porque a língua ela fica um pouquinho mais estreita e o ar escapa pelas laterais. Se vocês articularem um lê de lata, por exemplo, exagerando, vocês vão perceber que há uma vibraçãozinha nos lados da língua, assim, ó, lata,
lata. Então eu bloqueio a passagem do A num ponto, nos alvéolos, mas a língua fica mais estreita e o A escapa pelas suas laterais. Mesma coisa acontece com o lhe de malha, só que aí o bloqueio já é mais no céu da boca, na altura do palato, mas aí o ar continua escapando pelas laterais. Nessas vogais, essas consoantes aqui, elas já têm características quase de vogal. É por isso que em algumas línguas essas consoantes aqui podem ocorrer como núcleo de sílaba. Por exemplo, em inglês, o lê pode constituir núcleo de sílaba. O nome de mesa em inglês, table, tem como núcleo, a última sílaba tem como núcleo de sílaba um lê, uma lateral. Table é o lê, que é o núcleo da sílaba final. Depois nós temos os glides. Os glides são chamados literalmente, o que significa glide? Som de transição. Por que de transição? Porque ele está entre consoantes e vogais. Eles têm características de consoantes e têm características de vogais. Eles já são produzidos com uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal, que é uma característica das vogais. Vogais são sons da fala humana, produzida por uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal. Ela não sofre bloqueio, a corrente de ar na articulação das vogais não sofre bloqueio na cavidade bucal, elas sofrem bloqueio na cavidade glotálica, aqui na glote. Os sons, quanto mais abertos, mais dependem da vibração das cordas vocais. Quanto mais abertos os sons, mais eles são vozeados. Quanto mais fechados os sons, menos vozeados, menos eles precisam de vozeamento. Então os glides eles têm característica dos vogais, produzindo uma corrente de ar que passa livremente, mas tem característica também de consoante, porque os glides são margem de sílaba, eles não constituem núcleo de sílaba. Daí a gente já vai para as vogais. Aí um pouquinho mais, já vai abrindo um pouquinho mais a boca. Aí nós vamos ter as vogais altas. Por que altas? Porque o maxilar está alto, a língua está alta. Então elas são vogais altas. Depois vamos ter as vogais médias, o maxilar vai um pouquinho mais baixo, a língua fica um pouquinho mais baixa, e depois nós temos as vogais propriamente baixas, que são as mais abertas. Então as vogais altas nós temos I, U, esse outro Izinho, I, U, U, U. Então a gente vai ver na tabela depois, este aqui é o próprio I, só que este é arredondado, o I do francês. Eu tenho I, esse aqui é com lábio arredondado, U. Esse aqui é o U, é arredondado, uma vogal posterior arredondada. Esse aqui é o correspondente ao U, só que não arredondado, é U, 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 I, U. São vogais altas, são vogais mais fechadas. I, U, são vogais mais fechadas. Depois as vogais vão abrindo um pouquinho mais. Aí tem E, O, ok? E, O, desculpa. E. Então, isso aqui é o correspondente ao E, só que arredondado. Eu tenho E, não arredondado. Ó. E, agora arredondado. E, não arredondado. Agora arredondado. Vogais do francês. Então são vogais médias. E por último eu tenho as vogais mais abertas, que é o A, esse outro Azinho aqui, um pouquinho mais fechado, mas ainda assim é vogal baixa também. Este outro A, que é uma vogal que ocorre em português, às vezes quando a gente vai dizer uma palavra como jornal, que tem uma vogal inicial O, aberta, mas média, não é baixa, e seguida de uma vogal que é tônica, que é o A, aberto. Por exemplo, jornal. Então, nesse caso, às vezes sai, em vez de jornal, sai jarnal. Jarnal. Então, é um A que sai no início, em vez de jó, sai já. Esse é um A mais próximo do O. Então, é um Azinho um pouco posterior. A diferença disso aqui é que esse aqui é mais central, esse aqui é mais posterior, mais próximo do O. A gente vai ver isso em outro momento. Essa vogal aqui é outra vogal, a gente vai ver também exemplo do inglês, é uma vogal baixa, uma vogal anterior, não arredondada, uma vogal que aparece, por exemplo, na palavra bad, that. É como se fosse um E mais debochado. Tá?
that. Eu tenho bed, que é cama, e tenho bad, que é mal. Então veja, aqui nós temos então todos os níveis de abertura para os sons da fala. Tem os mais fechados, quanto mais fechados, mais consoantes. Então, as oclusivas são as consoantes por excelência. E as vogais são os sons mais abertos. Vogais baixas são os sons mais abertos. Então, as vogais baixas, a gente pode dizer, são as vogais por excelência. As consoantes oclusivas são as consoantes por excelência. Entre esses dois grupos aqui, ou entre essas duas classes aqui, oclusivas, consoantes oclusivas e vogais baixas, eu tenho o maior contraste. É por isso que as crianças aprendem primeiro esses sons. As crianças normalmente têm dificuldade em aprender esses sons aqui, porque esses sons são mais complicados, porque eles têm características mistas. Parece vogal, parece consoante, então isso é mais complicado. As crianças normalmente aprendem os contrastes, aqueles sons que têm o maior contraste. Ok? Muito bem. Aqui eu fiz um pequeno quadro para tentar ilustrar essa diferença entre vogais e consoantes. Então, do ponto de vista articulatório, a gente pode dizer que as vogais, como eu já tinha dito antes, são sons da fala produzidos por uma corrente de ar que passa livremente pela cavidade bucal, enquanto que as consoantes são sons da fala produzidos por uma corrente de ar que, ao passar pela cavidade bucal, sofre algum tipo de bloqueio. O bloqueio pode ser total, e aí a gente tem a constrição, a oclusiva, as oclusivas. O bloqueio pode ser parcial, e aí a gente tem as constritivas. E aí tem os outros tipos de bloqueio que a gente vai ter, nasais, laterais, o TEP, que a gente pode reunir e chamar de líquidas, ok? Mas sofre bloqueio. E do ponto de vista da estrutura da sílaba? Bom, do ponto de vista da estrutura da sílaba, vogais são sempre núcleo de sílaba. É sempre o núcleo da sílaba. Do ponto de vista da estrutura da sílaba, consoantes são normalmente margem de sílaba. Só algumas consoantes, exatamente aquelas consoantes que têm características de vogais, são aquelas consoantes mais para baixo, que estão naquele quadro lá do nível de abertura, que estão mais para baixo. Elas podem eventualmente constituir núcleo de sílaba. Então, há algumas línguas, como eu dei exemplo do inglês, que admitem, por exemplo, líquidas, as consoantes líquidas, TEP, a lateral, como núcleo de sílaba. Algumas línguas, é raro, mas algumas línguas admitem também uma nasal como núcleo de sílaba. É menos comum. Ok? E o que é normal é vogal, núcleo de sílaba, consoante ser mais. Com relação aos glides, bom, os glides ficam no intermediário, já expliquei, né? Os glides têm característica do ponto de vista articulatório, tem característica de vogal, porque a corrente de ar passa livremente pela cavidade bucal quando eles são articulados. Por exemplo, o izinho de pai, esse izinho pai, esse izinho é articulado com uma corrente de ar que não sofre bloqueio quando o ar passa pela cavidade bucal. Mas o I, ele não é núcleo de sílaba. O núcleo da sílaba I é o ar. Ele se apoia no ar. Ok? E, ao mesmo tempo, ele, do ponto de vista da estrutura da sílaba, ele é margem. Então, do ponto de vista articulatório, mais fonético, né, os glides têm características de vogal. Do ponto de vista funcional da estrutura da sílaba, do ponto de vista mais fonológico, a gente pode dizer assim, tem característica mais de consoante, porque ocupa as margens da sílaba. Depois a gente vai ver que as margens da sílaba tem nome. Quando é antes da sílaba, a gente chama de ataque. Quando é depois da sílaba, a gente chama de corda. Também se chama pré-vocálico e pós-vocálico, uma terminologia mais tradicional. Bom, vou mostrar para vocês esse quadro fonético das vogais. Veja, esse quadro fonético aqui das vogais tem todas as vogais já documentadas nas línguas humanas. Então, se alguém em algum momento descobrir, num estudo que está sendo feito neste momento em algum lugar do mundo, descobrir uma vogal nova, faz parte de uma língua determinada, aí depois esse som novo foi descoberto, ele vem para cá. Então, isso aqui são os sons que são sons
vocálicos, são as vogais documentadas de todas as línguas humanas. De vez em quando, esse quadro, tanto das vogais quanto das consoantes, são atualizados pelo Comitê Internacional de Fonética. Então, veja, é importante que vocês entendam o seguinte: este quadro, ele tenta representar essa cavidade aqui, ó, a nossa cavidade bucal. Então, quando a gente falar assim, por exemplo, o I é uma vogal anterior, o E é uma vogal anterior, o E é uma vogal anterior, isso quer dizer que ele é articulado mais aqui na parte da frente da boca. Tudo que fica aqui mais para frente da boca, aqui, ó, a parte dos lábios, dos dentes, são anterior. Quanto mais a gente vai adentrando aqui a boca, a gente chama de posterior. Então, a gente diz, por exemplo, que essas vogais aqui, elas são anteriores. Essas aqui são vogais centrais, elas são articuladas mais ou menos aqui, na altura do céu da boca. E essas outras vogais aqui, ó, são vogais posteriores, são articuladas mais aqui, ó. Para vocês perceberem, olha. I, articulado mais ou menos por aqui, assim, ó. I, não é que a língua bloqueia a passagem do ar, mas enquanto as cordas vocais estão vibrando aqui para produzir as vogais, os articuladores aqui se aproximam. Então, a língua ela se modifica um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo. Então, ela se aproxima aí. Não é que bloqueia a passagem do ar, mas a cavidade bucal ela se modifica para produzir a variação de vogais possíveis na linguagem humana. Aí, quando eu produzo um I, é mais aqui. Quando eu produzo um U, já é mais aqui, ó. Já é essa parte da língua que vai se aproximar da parte de trás aqui do céu da boca. Então, o U é articulado mais para dentro da boca. I é mais para fora, ok? E aí, nós temos as outras vogais. Depois a gente vai ver lá no quadro anterior. Então, como é que a gente pode classificar? Quais são os traços relevantes para se classificar as vogais? Basicamente, existem muitos traços possíveis, mas nem todos são relevantes para classificar os sons vocálicos de uma língua. Veja, eu vou mostrar para vocês mais do que a gente precisa para a língua portuguesa. Mas é claro que eu não vou descrever para vocês todo aquele quadro fonético das vogais, porque aquilo ali só se vocês estivessem num doutorado especial, fazendo uma disciplina de fonética e fonologia, que a gente poderia esmiuçar demais isso. Ok? Mas aqui na graduação não é necessário a gente ver todos esses símbolos, todas essas vogais. O que eu vou mostrar para vocês já são bastantes. Talvez não seria necessário nem tanto, poderia ser menos ainda, porque a gente precisa para a língua portuguesa. Mas é importante que vocês tenham nessa disciplina um domínio um pouco maior do conjunto dos sons da língua portuguesa, que lá, quando chegar em fonética e fonologia do português, vocês já vão com uma boa base para fazer a análise fonológica do sistema fonêmico do português. Então, quais são os traços que são relevantes? Veja que esses traços aqui são traços articulatórios. Então, o primeiro, quanto à latitude da cavidade bucal. Então, quanto à latitude da cavidade bucal, deixa eu só voltar rapidamente para vocês verem o que significa a latitude da cavidade bucal. Significa isso aqui, pessoal, olha, essa dimensão aqui, ó, de mais para fora da boca, mais para dentro, ok? Essa dimensão aqui a gente chama de latitude bucal. Então, com relação a essa dimensão do céu da boca, as vogais vão poder ser, olha, anteriores, centrais e posteriores, ok? Depois a gente vai ver um outro modo, que é o seguinte: quanto à altura da língua. Então, a língua pode estar alta, a gente vai chamar de sons de vogais altas. Aí a língua pode estar mais ou menos no meio, a gente vai chamar de médias. E aí a língua pode estar bem baixa, a gente vai chamar de baixas, ok? Aí depois tem quanto ao papel dos lábios. Então, quanto ao papel dos lábios, as vogais podem ser arredondadas, não arredondadas. A gente vai ver no quadro depois, que eu vou mostrar para vocês, que todas essas vogais que estão do lado esquerdo das linhas são vogais não arredondadas. Todas as vogais que estão do lado direito são vogais arredondadas, ok? Vamos lá então para ver. Então, quanto à latitude da cavidade bucal, as vogais podem ser anteriores, tem os exemplos aqui: I, E, U, E, E, centrais, A, E, posteriores, U, O, A diferença, isso aqui é um O arredondado, O, Pó. Isso aqui é um O, só que não arredondado, é O, o lábio fica estendido, O. Então esse aqui eu tenho, por exemplo, no inglês, em
but, mais, né? Mais de porém. Quanto à altura da língua, então, as vogais podem ser altas, A, I, E, U, O, médias, E, O, ou baixas, ok? Quanto ao papel dos lábios, as vogais podem ser arredondadas ou não arredondadas. E nós temos arredondadas U, O, O, I, E. Não arredondadas I, E, A, O. Quanto ao timbre, as vogais podem ser fechadas, A, E, O, U, I, ou abertas, A, E, O, A, E, O, I. Veja, essas vogais aqui a gente chama de vogais abertas em relação a isso aqui. Ó. Isso aqui, por exemplo, é uma vogal fechada. O homorgânico dessa vogal aqui seria isso aqui. Ó. Essa aqui se diferencia dessa aqui apenas porque essa aqui é mais aberta. Da mesma forma que essa aqui, por exemplo, se diferencia dessa aqui. Ó. Essa aqui é fechada, essa aqui é aberta. Depois vocês vão entender esses símbolos. Veja, aqui o E é fechado, então é E. Aqui é aberto, tá vendo que é aberto, o símbolo é aberto? É. Mesma coisa aqui, ó. O é fechado, é O. Aqui o O é aberto, ó. Então, por exemplo, avô, avó. Acerto, acerto, ok? A gente vai ver esses símbolos, vocês vão se acostumar com o tempo. Então, quanto ao papel da úvulas e vogais? Quanto ao papel da úvulas, as vogais podem ser orais ou nasais. Normalmente o quadro das nasais é menor porque algumas vogais, porque as vogais que são abertas, quando elas sofrem nasalização, elas sofrem um pequeno fechamento. Então nós temos an, en, on, in, nasais. E temos todo o conjunto aqui de vogais orais. Bom, então mostrar rapidamente esse quadro para vocês, espero que não fique muito grande o vídeo. Então vamos lá. Essa aqui eu vou mostrar algumas vogais que são úteis para nós na disciplina. Então aqui, olha, uma vogal anterior, alta, não arredondada. I. Agora, essa mesma vogal, que é uma vogal anterior, alta, só que agora é arredondada. Em vez de I com os lábios estendidos, agora tem com os lábios arredondados. Ó. I. Agora, E, que é médio, agora arredondado. E. Agora, agora arredondado. Depois, essa vogal aqui, que é já mais próximo desse aqui, é o É. Como se fosse um E mais debochado. Então, eu tenho Nós vemos todas elas aqui juntas, ok? Nós vamos ter diferentes níveis de abertura. A. Ok? Ok. I. Okay. E aqui nós temos as posteriores. Nós temos em português como fonema também. U, O, ok? Que não é mais fonema em português. Nós temos algumas línguas indígenas que tem isso aqui, ó, correspondente ao U, só que aqui não é arredondada. Ok? Então, neste quadro aqui, nós temos as vogais possíveis. Temos as vogais. Esse quadro todo aqui nós podemos chamar de vogais altas. Essas vogais aqui, ó, do meio, nós podemos chamar de vogais médias. E essas vogais aqui, ó, todo esse conjunto aqui, ó, vamos chamar de vogais baixas. Então, nós podemos falar de subconjuntos. Então, veja, aqui nós temos vogais alta, o I, uma vogal alta, digamos, fechada. Este outro izinho é uma vogal alta, nós podemos dizer aberta. Então, na verdade, esse izinho, este aqui maiúsculo, ele é aberto em relação a esse outro i fechado. Mas é claro que ele é fechado em relação a outras vogais. Ok? Então, há algumas que classificam assim. Então, podem chamar, por exemplo, este i aqui de vogal alta,
e esse aqui de vogal alta, baixa. Aí fica complicado, alta, 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 baixa. Mesma coisa aqui, como nós temos como fonema em português, só que a distinção é maior. E E, por exemplo, peso, peso, coisa diferente. Então a gente pode chamar isso aqui de vogal média fechada e média aberta. Essa terminologia é melhor do que dizer média alta, média baixa. Ok? Então média fechada, média aberta. Isso é melhor. Vale também para as outras. Para os outros tipos. Aqui eu tirei alguns exemplos para dar para vocês. Começando, para vocês se acostumarem, com os fonemas do português, ou seja, com as vogais que são fonêmicas em português, ou seja, que têm função na língua, que são responsáveis por distinguir significado das formas linguísticas. Então eu tenho aqui, por exemplo, piso, peso, peso, ok? Aqui eu tenho bulo, bolo, bolo. Bulo, do verbo bulir, né? Eu bulo. O bolo, e eu bolo, ok? Verbo bolar. Aqui pá e pé. E aqui são variantes fonéticas. Por exemplo, aqui eu tenho amo, por exemplo, eu amo, que não sai aqui nem o U nem o O propriamente, mas essa vogal aí que é intermediária, essa é uma variante fonética. Isso não é fonêmico em português, mas ocorre muito. Então, normalmente, essas consoantes aqui, essas vogais aqui, elas ocorrem nesse contexto. Ato no final. Sílaba tônica aqui é no primeiro A. Então, essas vogais aqui finais são vogais ato na finais. Então, normalmente, quando nós temos o O, a gente pronuncia U. Que não é aquele U de tatu, não é este U aqui, é um U mais brando. Não sai este A aqui, por exemplo, não sai esse A de casa, por exemplo, A aberto, ele sai mais fechado, ama. Esse A também aqui é o mesmo A daqui, porque essa nasal aqui nasaliza a vogal, então essa vogal sai um pouco mais fechada, sai isso aqui, e não aquele A que ocorre aqui, por exemplo, pá. Isso aqui é A. Aqui, ó, não é A, é ama. Ok? Então, essas vogais aqui são vogais que ocorrem como variante fonética em português. Não são fonemas, mas é importante a gente vai lidar com isso também. A gente vai ter a regra depois, a gente vai descrever como uma regra quando é que ocorrem essas variantes fonéticas. Isso não tem um momento oportuno para isso. Bom, aqui alguns exemplos com palavras, alguns exemplos daqui de fonemas com palavras do inglês e do francês. Então a gente tem, por exemplo, plus, a pronúncia dessa vogal aqui. Eu não gosto de usar como semivogal esse símbolo aqui, porque na verdade isso é usado, inclusive aqui, ó, no IPA. Esse é o quadro do IPA, é o Alfabeto Fonético Internacional, né? Esse Y é usado para representar uma vogal, que é a vogal alta, a vogal anterior alta, arredondada, correspondente ao I, só que o I não é arredondado, né? Então, plus, bad, but. Isso aqui é como se fosse o O, só que eu não arredondo os lábios, ok? Do inglês. Aí tem o her, é o que é uma vogal central. A Thaís Cristóforo, às vezes, usa, em vez deste A aqui, ela usa essa vogalzinha aqui, esse que é central. Por exemplo, em casa, a gente, no projeto Alip, no projeto Alipa, a gente normalmente usa este A aqui. Thaís Cristóforo usa isso aqui. Eu acho muito difícil, já conversei com ela sobre isso. Acho muito difícil essa pronúncia, alguém dizer casa, casa. Veja como é pronunciado aqui, ó. Her. Claro que aqui esse tepzinho aqui, essa consoantezinha aqui, reforça a centralização dessa vogal. Mas ela é bem diferente de um A, como por exemplo de casa. Aí esse aqui é a vogal média fechada arredondada. Só você, em vez de pronunciar o E, pronuncia o E arredondando os lábios. Então sai P. P significa posso em francês. E depois nós temos aqui professeur, que é esta vogal aqui que eu estou querendo apresentar, ok? Que é essa vogal aqui, ó, que é o E arredondado. Então eu tenho E arredondado, que é E, e tenho E arredondado, que é E. Ok? E. Aqui outros exemplos do inglês, ó, em português, estezinho aqui é só uma variante
fonética, mas em inglês, por exemplo, a diferença entre este I e este outro I. Então, bit, mordeu, pretérito do verbo to bite. Tá? Bit é diferente de bit, que é bater beterraba. Só que essa diferença é tão pequena, bit, que no inglês há um alongamento quando a articulação dessa vogal aqui. Ó. Então, esse I fica mais alongado. Então, tem bit e bit. É um I mais alongado, tem um tempo maior de duração na articulação. E este U aqui, que aqui é apenas a variante fonética em português, mas em inglês é fonema. Ocorre, por exemplo, aí em book. Muito obrigado. Então, este vídeo era isso que eu queria apresentar para vocês, sobre as vogais. Em seguida, eu mando um outro vídeo para falar sobre as consoantes. Até mais.